Se você pudesse fazer uma escolha que economizasse milhares para você, você faria? Seguindo o fluxo do vídeo anterior, onde pequenas decisões podem fazer grande diferença no seu futuro, quero trazer aqui para vocês escolhas. Escolhas rotineiras, escolhas cotidianas que podem causar um grande impacto no seu futuro. Até nos seus próximos 5 anos, não falo de futuro muito longe não. Se bem que no futuro de 10 a 20 anos você pode ver grande diferença. Vamos lá então. Muitas vezes o impacto de pequenas decisões diárias você nem percebe. Não é visível imediatamente. Mas cada compra, cada decisão que você faz, como o uso de cartão de crédito, cada economia que você faz, tem um papel muito importante no seu futuro. Eu sou a Graziane da Com Graziane e juntos vamos fazer grande diferença. Link para o meu Instagram e o site estão aqui na descrição e vamos para o conteúdo de hoje. Vou citar aqui uma escolha que é muito parecida com o que eu citei no vídeo passado, que são as compras compulsivas. É o dinheiro gasto por emoção. Imagine, em vez de você investir num curso que te capacite para ganhar um salário maior, você ir lá e gastar com um item desnecessário, impulsionado pela pressão social, por exemplo, porque saiu um celular novo e tá todo mundo com esse celular na moda e você também tem que ter. Em vez de você investir naquele curso que vai potencializar o seu salário, você perdeu dinheiro, certo? Você perdeu este investimento no seu futuro. São pequenas escolhas. Essas compras compulsivas emocionais, geralmente, na grande maioria, trazem muito estresse financeiro. Um estudo de 2011, inclusive, destaca que ao gastar dinheiro com essas compras emocionais, você tende a ficar mais endividado. Você tende a se endividar com essas compras emocionais, com essas compras compulsivas. Estas escolhas que parecem pequenas e não importantes somam um grande valor no final do seu mês, no final do seu ano, que poderia ter sido utilizado para um investimento na sua carreira, como eu citei, ou numa reserva de emergência. Então, antes de cada compra, pare e pense. Se pergunte: estou comprando isso porque eu preciso? Porque eu quero? Eu posso comprar isso? Tá no meu planejamento? Eu vou me endividar para pagar isso? Daqui a um ano, eu ainda vou estar pagando e eu ainda vou estar querendo esse item? Ou eu vou estar só pagando ele e nem vou estar mais utilizando? Essas compras emocionais que geram dívidas, que tendem a gerar dívidas, se apoiam geralmente no cartão de crédito. E o uso do cartão de crédito, você não pode ver o crédito do cartão como dinheiro extra, porque ele não é. Ele é um dinheiro que você vai ter que pagar, e se você não tem planejamento, geralmente você paga com juros altíssimos. O crédito rotativo e o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito são os maiores taxas de juros no mercado hoje. Então, muita atenção. Se for pagar com cartão, visa as parcelas sem juros e pague a sua fatura do cartão de crédito integral na data que necessita pagar. Se planeje, se organize. O crédito é um dinheiro que você ainda não possui e que você vai pagar, provavelmente, se você está usando sem planejamento, com juros que vão comprometer o seu orçamento futuro. E imagina que cada real que você paga em juros é uma despedida a um valor que você poderia estar investindo no seu eu futuro. O crédito fácil cria aquela sensação de alívio imediato. Tô comprando o que eu quero, tô conseguindo fazer as coisas. Mas antes de usar o crédito, se pergunte: eu realmente tenho como pagar isso? Ou eu estou comprometendo o meu futuro? Esse parcelamento vale o custo dos juros? Caso não for um parcelamento sem juros, vise sempre por estes. E de novo se pergunte: estou comprando porque eu preciso ou porque eu quero? Foi feito um estudo muito legal no Brasil, dos anos 2010 aos anos 2017, sobre o endividamento e as consequências que traz nas principais capitais do Brasil, e demonstrou que a maioria das famílias está endividada por conta do cartão de crédito. A segunda causa são os carnês. E o aumento desse endividamento leva a um aumento da inadimplência, que são aquelas contas que você não consegue pagar e atrasam. E essas contas vão gerando um bolo.
Então, para você conseguir pagar essas contas que você não está conseguindo pagar, você vai fazer outro empréstimo. E daí você já viu no que dá, né? Bola de neve. É um ciclo que não acaba mais. E a única maneira de quebrar esse ciclo é com a educação financeira. Neste estudo que eles fizeram, que foi lançado em 2019, eles conseguiram confirmar que a educação financeira conseguia quebrar esse ciclo que se causou, que se gerou. A educação financeira é essencial para que você compreenda que o uso do cartão de crédito e dessas pequenas decisões compreende em grandes implicações para você, principalmente em ambientes urbanos com alto custo de vida. Após a grande crise de 2008, o governo ele tornou relevante a educação financeira e a estratégia de combate e prevenção contra as dívidas. Mas como vimos, este estudo era de 2010 a 2017 e as famílias brasileiras ainda estavam se endividando e estavam ainda se tornando inadimplentes e ainda nesse bolo de neve que não acaba mais. Então, quer dizer que o governo não está fazendo muito. Eu estudei nesse período e na minha escola não se falava de educação financeira. Você precisa pensar por si mesmo, você precisa ir atrás disso. O custo de não investir em conhecimento é perder oportunidades de aumentar o seu potencial de renda, por exemplo. Você precisa investir em educação, não só educação financeira, mas na sua educação. Muito importante aumentar o seu salário, porque se o seu salário não sofre o aumento, a inflação está sofrendo. E você vai acabar perdendo poder de compra. Pense no seu conhecimento como um jardim. Se você plantar, colher e cuidar dele, regar com frequência, você vai colher frutos. Mas se você não plantar e deixar lá, você vai só colher o que já tem. Investir em conhecimento hoje é garantir que o seu futuro, os seus conhecimentos vão lhe dar mais estabilidade, mais garantias, tanto financeiras como de uma qualidade de vida, um bem-estar de vida melhor. E isso também foi comprovado em um estudo em 2016. A educação financeira reduz, sim, o estresse e reduz significativamente a probabilidade de você se endividar. E aumenta o seu planejamento e a sua segurança financeira ao longo prazo. Falando em segurança financeira, você tem uma reserva de emergência? Um fundo emergencial bem alocado é essencial para lidar com imprevistos, protegendo o seu futuro. Na próxima vez que você precisar comprar algo, ou na próxima vez que você tiver um imprevisto, não ter que usar o cartão de crédito ou não ter que usar outros meios para pagar essas contas. Você ter um fundo de emergência é dinheiro que você pode usar e continuar investindo no seu futuro, porque você não vai estar se endividando, você não vai estar se enfiando em mais juros para pagar. Você não vai dar tchauzinho para aquele dinheiro que está investido. A reserva de emergência é a sua proteção contra imprevistos, contra o inesperado. E ela precisa ser alocada em um lugar que vai gerar um rendimento maior do que a inflação. Ela precisa estar preservando o seu valor ao longo prazo. Pesquise alternativas à poupança. Existem as caixinhas que dão um rendimento maior do que a inflação. CDBs, LCA. Eu prometo gravar um vídeo só sobre reserva de emergência, mas para manter esse vídeo curto, assim como os outros, vamos para frente. O fundo de emergência vai sim trazer grandes vantagens para você, assim como todas essas decisões cotidianas citadas. Mesmo essas decisões pequenas, elas acumulam grande impacto ao longo do tempo, proporcionando um futuro financeiro mais seguro. Teve também um estudo financeiro sobre isso, como se precisasse, né? É muito óbvio. Mas a APA fez um estudo sobre isso, e segundo o estudo, pessoas que desenvolvem o hábito de cuidar do seu orçamento, do seu planejamento, poupar dinheiro e investir em seu conhecimento, proteger o seu dinheiro contra a inflação, têm maior bem-estar. Ainda que com pequenos valores, elas experimentam maior segurança e liberdade financeira. Existem muitos estudos sobre isso e alguns bem legais que mostram como a sua renda está aumentando, mas a sua felicidade subjetiva só vai aumentar quando você aumentar a sua segurança financeira e não seus gastos. Se você aumentar a sua renda e aumentar os seus gastos proporcionalmente, a sua felicidade não aumenta. Ela só aumenta quando você aumenta também a sua segurança financeira.
Conta pra mim nos comentários qual dessas escolhas você faz hoje, pensando no você de 5, 10, 15 anos pra frente. E qual dessas escolhas pra você vai ser impossível de tomar? Você já pensava no uso do cartão de crédito como uma alternativa inviável? Como uma alternativa que, se não planejada, vai lhe causar uma bola de neve? Você já parou pra pensar que, se você usar ele com planejamento, pagar sempre as faturas e parcelar só quando for sem juros, você vai estar usando sim como vantagem o cartão de crédito para você, mas de outra forma vai só te levar pro buraco?